Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Mais uma semana de frio. Estão curtindo, né? A neve foi boa, né? Sempre emociona, gente, vai. Ver uma neve sempre emociona. Mesmo para quem já viu muitas vezes, você vê ela cair, aquela coisa branca. Eu acho tremendamente maravilhoso. Enche o coração de alegria de ver o poder de Deus na natureza. Bendito seja o nome dele. Que caia mais, né? Para a gente poder curtir mais um pouquinho. Vamos entregar a Deus esse momento, mas antes eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos ler um único verso hoje. Salmo capítulo 90. Capítulo 90. Nós vamos ler somente o verso 12. Com certeza um salmo que acho que todos nós conhecemos. Pelo menos esse verso eu acho que todos nós conhecemos. E ele não largou meu coração essa semana enquanto eu pensava e orava e refletia sobre a continuidade da nossa série. Salmo 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pelo louvor que tivemos. Obrigado pela Tua paz em nós. Obrigado pela singeleza do culto. Quando podemos, unidos como irmãos, filhos do Deus vivo, nos reunir para meditar na Tua palavra, para Te adorar com as nossas vidas, com tudo o que somos, para Te agradecer pela nossa semana de lutas, de vitórias, de momentos quando não entendemos tudo, de momentos que não entendemos nada. Por tudo nós queremos Te louvar e agradecer. E agora pedir a Tua bênção sobre as nossas mentes e corações, para entendermos o Teu recado. Por isso eu Te suplico que não saia nada dos meus lábios, que não seja da Tua vontade, para nossa edificação, crescimento e para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós continuamos a nossa jornada na nossa série chamada Disciplinas Espirituais. Por incrível que pareça, hoje já é a mensagem número 5. E eu confesso para vocês que na minha oração pela igreja, é engraçado, porque daí você vai... Senhor, onde será que a igreja está nesse momento diante dessas disciplinas? Porque muitas das disciplinas eu tenho certeza que vocês já estão carecas de saber. Quando a gente fala de Bíblia e leitura, que foi a primeira sessão, oração e meditação, segunda... O meu e o nosso culto, o jeito que você vive lá fora, o jeito que você apresenta seu culto a Deus, os nossos dons, os meus dons e o meu serviço, todo mundo sabe sobre isso. Não tem novidade aqui. A novidade é fazer virar um exercício constante. A novidade é aquilo que eu ouvi um dia um professor de um seminário que trabalhava na área de desenvolvimento espiritual dos alunos. Em outras palavras, não era nenhuma aula específica de tema, Antigo Testamento, escatologia, não, desenvolvimento espiritual. E perguntaram para esse professor no seminário: professor, qual que o senhor acha que é a sua maior vitória, então, nessa área de desenvolvimento espiritual? Para o senhor nos encorajar, como alunos, a desenvolver. O que o senhor tem para dizer sobre a sua vida? E esse professor respondeu o seguinte: olha, a minha maior conquista nessa área de desenvolvimento espiritual é que já faz mais de um ano que eu oro e leio a Bíblia todos os dias. Não precisa dizer mais nada. Porque por incrível que pareça, todos os dias, você ouviu bem, né? Todos os dias inclui todos os dias do seu calendário, 365 dias. Ele disse só isso: eu oro e leio a Bíblia faz mais de um ano. Todos os dias. Então, as disciplinas espirituais, elas são simples.
elas são repetidas, você já ouviu durante a sua caminhada cristã muitíssimas vezes. Mas a diferença vai acontecer quando você olhar para trás, daqui um ano na frente, e constatar, faz um ano que eu oro profundamente, que eu medito profundamente, que eu leio a Bíblia sistematicamente, que eu amplio o meu conhecimento com as leituras devocionais, que o meu culto lá fora cada dia é um cheiro mais suave a Deus, que as pessoas ao meu redor estão comentando, poxa, que coisa que tem em você, porque vive num estado de culto, o seu culto na igreja contagiante por quem estiver do seu lado e não deprimente, os seus dons se expandindo ao invés de simplesmente sumindo ou atrofiando, não, expandindo dons, expandindo no serviço. Quando atingimos esse momento, então as disciplinas espirituais foram encapsuladas por todos nós, e essa então é a minha oração, por todos nós, porque o conhecimento eu sei que vocês têm bastante. E hoje eu vou falar sobre uma disciplina que eu confesso para vocês, e você vai perceber isso, ela é rara. Todas as que eu falei com você até aqui, você sabia de cor e salteado. Mas essa, eu tenho certeza que uma minoria, cada vez menor, presta atenção. E ela cai no desuso, e com isso, caindo no desuso, nós vamos perdendo grandes possibilidades de conexão com Deus, no exercício da espiritualidade. E o tema que dei foi a disciplina contida no calendário judaico-cristão. E o que eu quero dizer com o calendário judaico-cristão? E é isso que eu gostaria de falar. Calendário judaico-cristão nada mais é, nada menos do que os eventos, os acontecimentos que, quando nós abrimos a Bíblia, desde o início, nós temos uma série de festas repetidas que aconteceram desde a revelação da lei. Vocês lembram disso? Você lembra que foi a instituição da lei para o povo hebreu que eles comemorassem, no mínimo, as 3 festas principais. A festa da Páscoa, a festa das semanas, chamadas também Pentecoste, a festa das cabanas. Todo mundo tem que se apresentar perante Deus. Foi instituído no calendário, e aqui primeiramente no calendário judaico, para o povo hebreu. Tinha também o dia de ouvir as trombetas, tinha também o dia de pedir perdão. E o povo entendeu que ano após ano eles deviam zelar por isso. Ele não podia dizer assim, esse ano eu comemoro, o ano que vem eu não comemoro. E ele não podia também criar uma forma de interpretar o calendário. O que eu quero dizer com isso? Esse ano, por exemplo, se você se lembra, na festa dos pães ázimos, né, da festa da Páscoa, não poderia comer nada fermentado. Então você não poderia dizer assim, não, na próxima Páscoa vai ter pão com fermento. Não. Era lei. Era lei. Então o calendário se repetia e as pessoas seguiam esse calendário. E, inclusive, quando você lê a lei, você descobre que aquelas festas existentes deveriam ser estatutos perpétuos para o povo hebreu. Para o povo hebreu. Então o que nós aprendemos quanto a isso? Nós aprendemos que a Bíblia, no seu início, mostra o valor da celebração repetida anualmente. A Bíblia mostra no início que um calendário foi proposto por Deus e que ordenou ao seu povo, cumpra este calendário. E aproveitar, usufruir do calendário tem a ver com contar os dias. Porque para você celebrar uma festa, você tem que saber quando a festa acontece. Acho que, com certeza, todos nós já tivemos aqueles lapsos de memória e esquecemos alguma data importante. E você viu como não é legal isso. Você esqueceu o aniversário de alguém, celebração de casamento, dá um pane. Porque é algo que você tem que pensar antes.
Você tem que se preparar antes. Já chegou diante de alguém que você esqueceu de comprar o presente naquele dia e você sabe que a pessoa estava esperando de você aquilo. É chato, você se sente mal. Então, quando eu falo contar os dias, eu falo ficar observando a passagem do calendário. O que está acontecendo antes, durante, até chegar aquele momento e depois dele. E quando nós falamos sobre contar os dias, esse texto é possivelmente o mais forte que temos na Bíblia, que é um verso do Salmo atribuído a Moisés. Em todos os salmos que você contém na sua Bíblia, esse é o único salmo atribuído a Moisés. E muitos atualmente não acreditam nisso, que esse salmo foi escrito por Moisés. Mas eu prefiro ficar na companhia de Calvino, na companhia de João Wesley e na companhia de Spurgeon, que os três diziam, eu não vejo motivo por que não acreditar que Moisés escreveu esses salmos. Então eu prefiro essas pessoas do que a crítica moderna. E Moisés escreve de uma maneira muito bonita algo que posteriormente Paulo vai escrever com outras palavras nesse salmo. Porque o Salmo 90, ele contabiliza momentos difíceis da vida. E Moisés tenta dizer que diante dos momentos difíceis da vida, eu tenho que procurar a alegria. Que diante das tragédias da vida, eu quero entender que Deus tem um plano e me alegrar nele. Por isso que diz que a vida contabiliza momentos de dificuldade. E por que citei Paulo no início? Porque quando você lembra de Paulo escrevendo para Filipenses, ele diz de maneira bem clara, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, ou em outra linguagem, repito, alegrai-vos sempre. Então Moisés, nesse salmo oração, porque esse salmo é tido como uma oração de Moisés, ele deixa a dica, ele deixa o seu clamor pessoal. É como se Moisés estivesse compartilhando a sua intimidade de oração com os seus leitores. De alguém que pediu para Deus ajuda. Ele pediu para Deus que Deus o ensinasse. Logo, se alguém pede para Deus ensinar, é porque ele está disposto a aprender. E ele queria aprender a contar os dias. E a finalidade dessa contagem, a obtenção de um coração sábio. Em outras palavras, Moisés estava preocupado com a forma que ele vivia, a forma que ele andava nos seus dias, na sua vida. E ele percebeu que a forma que ele andava era uma determinante em alcançar um coração sábio. E ele, que foi educado em toda a ciência do Egito, prefere chegar para Deus e dizer, Deus, ensina-me a viver meus dias, tomando conta dos meus dias, cuidando da minha agenda, cuidando de tudo o que acontece nos meus dias, para que eu cresça em sabedoria. E aí vem a pergunta, contar como? O homem educado em toda a ciência do Egito, perguntando para Deus, pedindo para Deus, me ensine, e fica para a gente o eco, contar como? Como que eu vou contar esses dias para alcançar sabedoria? Segunda pergunta que vem no nosso coração nessa hora é, de que forma a sabedoria encapsulada pelo coração se processa a partir desse exercício ou dessa contagem? Como que a sabedoria vai se manifestar durante a minha contagem de dias? Qual é o momento? É no meio da contagem? Eu preciso chegar no fim da contagem? É durante a contagem? Ou é simplesmente quando eu comecei o processo? Porque senão, a ideia pode ser que você conta a vida inteira para no final do seu dia, no seu último suspiro, você chegar lá, agora eu alcancei o coração sábio. E parece que não é isso que o texto diz. Quem conta, conta em movimento.
Se eu pedir para você, faça uma contagem, você vai começar. 1, 2, 3. Você não vai falar para mim 2, 3 e pausa. Isso não é contagem. Contagem é algo contínuo. Contínuo. Então, lembra disso. Primeira pergunta. Como? Segunda, como eu contar? E segundo, como essa sabedoria vai se manifestar? É durante? É depois? Ou é antes da contagem? Eu adiciono a essa informação, para você entender que esse negócio de contar é sério, que para o povo de Israel, eles já tinham uma noção sobre contar os dias. Eles tinham a sua Páscoa. No segundo dia da Páscoa tinha uma ordenança. A ordenança era o quê? No segundo dia da Páscoa, significando o seguinte: no seguinte dia, no dia após a Páscoa, você começa a contar os dias. Por que você começa a contar os dias, povo de Israel? Você começa a contar os dias para chegar no Pentecostes, para chegar na festa das semanas. 7 semanas contadas, 7 vezes 7, 49, 50º dia, Pentecostes traduzido para o grego. Aquele dia vai ser um dia de celebração para vocês. Mal você acabou a Páscoa, você já começa uma contagem, isso é lei. Então, antes mesmo de todo esse conceito de salmo, de livro de louvores a Deus, o povo de Israel já estava entendendo o que era prestar atenção em calendário. Primeiramente, como disse, por causa das festas anuais. Segundo, porque nas festas anuais incluía a contagem dos dias. E era contar 49 dias. Como contava 49 dias? Você tinha que acordar, levantar da sua cama e dizer: hoje é o dia 1 da contagem. Amanhã é o dia 2 da contagem. Do terceiro dia, amanhã, no outro dia é o dia 3 da contagem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49 até 50º. Hoje a gente celebra. Hoje é a festa de Pentecostes. Hoje é a festa das semanas. Então, para aquele povo já existia uma conexão com contar os dias. Aí eu te pergunto, quando que eu e você contamos qualquer dia? Você e eu contamos um dia quando existe expectativa. Se você marcar o seu holiday, você começa a contar os dias. Se você tem uma entrevista no trabalho, você começa a contar os dias. Se você vai encontrar com alguém que você gosta, você começa a contar os seus dias. Se vai acontecer uma grande tristeza na sua vida, você começa a contar os seus dias. Se você vai para o hospital, estávamos contando, né, Francisco? Os dias. A Amanda vai operar, contando os dias. Nós contamos os dias somente quando existe um evento, seja bom ou seja mal. É aí que você presta atenção nos dias. Fora isso, piloto automático. Certo? Acorda, vai para o trabalho vai para a escola, faz o quê? Cuidar da casa, lavar roupa, a vida. Dinheiro, pagar conta, juntar dinheiro, é a vida. Piloto automático. Você não acorda e fala: hoje é esse dia tal do mês, representa isso, esse dia, eu vou começar. Que nada, acordou, acabou. A avalanche do dia toma conta de tudo. Então Moisés mostra para a gente, de uma maneira bem clara, que contagem era parte da vida daquele povo. E que essa contagem criava uma expectativa. Portanto, irmãos e irmãs, se o conselho de Moisés era súplica para Deus que lhe ensinasse a como então viver nesses dias para alcançar um coração sábio, eu acredito, como conclusão, que a nossa relação com o nosso calendário, com os meus dias, tem uma relação profunda com aonde eu posso chegar, com o que eu posso atingir ou não. E quando eu falo de possibilidades do nosso calendário, é porque nós podemos nos alinhar a histórias, a tradições, como eu disse no início. Nós somos fruto da tradição judaico-cristã. Nós podemos nos alinhar com pessoas que no passado pensaram melhor em como colocar a Bíblia no calendário do dia a dia, na vida do dia a dia. Agora, do nosso lado, e aqui eu cito a comunidade chamada evangélica, cristã protestante, nós temos a fé, nós acreditamos, nós temos salvação. Recebemos. Nós temos o manual. Nós lemos e entendemos o que isso diz para a gente fazer e não fazer. E tudo isso, fé, salvação, manual, as histórias, é a nossa tradição.
se torna a nossa tradição. Essa tradição, como já disse, é um conjunto de valores, revelações, práticas, leis, ensinos, exemplos, histórias que surgiram e que nós comparamos aquele que viveu aquilo no passado com a minha vida. Se alguém está sofrendo, você chega para ele e fala, lembra de Jó. Se alguém está passando por um momento de paciência, o Jó é o nosso amigo predileto. Se alguém reclama do que aconteceu, você fala, lembra de Paulo, tudo coopera para o seu bem. Gente, se alguém está no fundo do abismo, achando que não tem mais chance, você fala, lembra de Davi. Aprontou um monte, era um homem segundo o coração de Deus. Nós nos relacionamos com essas histórias. Nós nos relacionamos com essas tradições, que são verdade, que é poder de Deus para transformar. Então, essa tradição, ela tem poder de transformar más tendências em atitudes construtivas, de transformar a rejeição do ouvir em um espírito ensinável. Rebelde é quem não aprende. Mas a palavra de Deus tem poder de nos transformar para nos tornarmos seres que aprendem. Seres ensináveis. Transformar temperamentos explosivos em gente mais dócil. Essa tradição, essa palavra, esse poder, faz isso em nós através do exemplo de Jesus que seguimos. Com dor ou sem, com choro ou com alegria, esse conjunto de valores nos iluminam e nós vamos tocando o barco, nós vamos seguindo o Cristo crucificado, o Cristo sepultado, o Cristo que ressurgiu, o Cristo que transforma. Seguimos no nosso calendário, no meu dia a dia, contando ou não. E nesse processo de disciplina que segue o Cristo e o que ele fez, vem a pergunta que eu quero deixar com você agora. Como você conta os seus dias? Como você observa as festas, as lembranças, os memoriais do calendário? E agora fique tranquilo para você não achar que eu estou indo para uma outra via. Cristão. Do calendário cristão. Isso aqui é tradição judaico-cristã. Mas eu te dei alguns exemplos das festas judaicas. Mas agora estou jogando a pergunta para você. Como você celebra, conta, vive as festas, os memoriais, as celebrações do calendário cristão? Fala para a pessoa do seu lado em 1 minuto. Vamos lá, rapidinho, vai. Vamos, bota para fora. E fale qual é a festa. Fale qual é a festa. Você que nos assiste pela internet, faça o mesmo exercício. Qual festa você celebra relacionado ao cristianismo? Qual memorial que você celebra? Lembra, não é o fulano é você. Você. Volta para mim. Muito obrigado. Continua a conversa no Link Café depois. Bom, a maioria que não teve um colapso assim, aquele branco que dá na mente às vezes, falou com certeza Natal. Espero que tenham lembrado. Mal passou agora há pouco. Pelo menos Páscoa. A maioria vai dizer, não, nosso calendário é Natal e Páscoa. Nosso calendário cristão é Natal e Páscoa. E cada um talvez tenha aí as suas formas de celebração. Um outro grupo possivelmente disse Natal e Páscoa e a ceia do Senhor. Isso é um memorial. Isso é um memorial, ordenança. Natal você não é ordenança, agora isso aqui é.
Isso aqui tá acima. Mas você pode perceber que na contagem de valores e de alegria, o Natal traz mais alegria que a ceia. Vamos confessar? Na ceia não tem presente. Na ceia o presente é Jesus, é o seu sangue. Eu quero telefone novo, que eu estou preparando para ganhar no Natal. Você vê como o negócio é. E para a grande maioria, that's it. Natal, Páscoa, ceia. Ceia do Senhor. Mas vamos um pouco além, caso você falou assim, não, mas para a gente isso é verdade. Aí vem a pergunta, se você celebra então no seu calendário, nos seus dias, o Natal, a Páscoa, a Santa Ceia, como que você celebra? E é triste, gente, que o que a gente percebe é que não, com o passar dos dias da vida, mesmo as celebrações que são as top 2 ou top 3 da minha e da sua vida, elas vão ficando cada vez mais enfraquecidas no quesito espiritual. E mais forte no quesito humano. É só você perguntar para qualquer comerciante qual que é a expectativa dele com o Natal e com a Páscoa. Na Páscoa vender chocolate? Dá uma olhada nas estatísticas brasileiras sobre venda de chocolate na Páscoa. É assustador. O cara vender a Páscoa não precisa mais vender chocolate o ano inteiro. E no Natal. Indústrias variadas. Então, como que nós celebramos isso? Como é que nós nos preparamos para essas festas? Como nós nos envolvemos com elas? Como nós deixamos isso que é parte do calendário chamado litúrgico invadir minha alma, acender meu coração, ao invés de ficar só preocupado com a ceia, com o presente, o que vai acontecer, o que não vai acontecer? De outro lado, além do consumismo, nós temos aquela nossa fome, porque a vida não é fácil. Então, essa época nós começamos a associar somente com férias. Eu vou dar um break. Eu quero dar um break. Eu não vejo a hora que chega essas festas. Não é para celebrar o Cristo que nasce ou o Cristo que morre e ressuscita, mas eu quero descansar. A ceia do Senhor, então, nem se fala. Se você joga essa pergunta para a nossa consciência, como que você vive a sua semana quando você sabe que tem ceia? Ô pastor, você está mandando todo mundo ser fariseu na semana da ceia, ficar cristão, espiritual? Não! Eu estou dizendo que se esse é uma ordenança do Senhor, fazer isto em memória de mim, exige que eu conte os dias, que eu me prepare para esse momento. E não simplesmente, vamos lá, legal. Porque vamos lá, legal Natal, vamos lá, legal Páscoa, vamos lá, ceia do céu. Vamos lá, o calendário, contar dia é nada. Eu não tenho tempo para contar dias relacionados à minha espiritualidade. E eu lembro, gente, nessas horas da minha infância, de como sempre foi muito intenso essas épocas. Começava muito antes os preparativos. Para as crianças ficarem malucas, já pensando em tudo, em toda a produção artística, musical, no texto, nas narrativas, o que faríamos, o que deixaria de fazer. O contexto que eu cresci, viajar nessa época era um pecado mortal. Você também, né, Edu? Pecado mortal, porque você fala, não, nós temos que estar todo mundo juntos. É incrível, para celebrar esse momento. Você que é minha ovelha aqui da igreja, te falo assim, porque tem gente que nos vê por outros lugares do mundo. Você sabe que todos, quando chega essa época, eu começo a disparar. Leia o texto tal, assista o vídeo tal, assista esse coral, leia isso aqui, vai ver o filme não sei da onde. Prepare o seu coração. Explore os significados, não deixe passar simplesmente com essa desculpa. Ah não, eu já vivo com Cristo. Natal para mim é todo dia, Páscoa para mim é todo dia, ceia para mim é todo dia. Opa! Enquanto Moisés diz, Senhor, ensina-me a contar. Ensina-me a desenvolver essa minha preocupação com os meus dias, com a minha vida, com a forma que eu faço tudo. Por quê?
porque o nosso cuidado com o nosso calendário, e aqui eu estou falando do nosso calendário possível, cristão, litúrgico, pode abençoar as suas disciplinas e as minhas disciplinas espirituais. Então eu vou te fazer uma breve cronologia para você ver o que nós temos perdido nessa história. Além da profundidade do Natal, da Páscoa e da ceia, tem mais. Mas vamos por ordem. O Natal acabou de passar, nascimento de Cristo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e aí o que nós podemos fazer? Como você já ouviu, no Natal eu falei muito de Christmas carols, de concertos, narrativas cantadas, confraternizações, peças, filmes, e a comilança, é lógico, gostoso, legal. Mas sintonizar a mente, fala, peraí, deixa eu pensar naquele momento em José e Maria, em como foi aquele encontro, o drama de Maria de estar grávida pelo um agente Espírito Santo, que dava mais impressão que era a cobertura de um adultério do que bênção de Deus. Mas se não parar para pensar nisso, está tão carne de vaca, Maria, se coloca na pele dela. Engravidou, o marido fala, o noivo fala, não sou eu, e está tudo bem, né? Volta para casa, papai, estou grávida. Quem foi? Foi Deus. Essa é a hora de conversar. É hora de sentar e conversar, Esse último Natal eu falei tanto com a Camila sobre isso, e botei filme para ela ver sobre o Nativity Story, e falando, deixando aquele negócio, e comprei o calendário que a gente tem lá anual, a Cecília comprou a luz do Advento esse ano, colocando informações, celebrando, vivendo. Porque senão eu vou me preocupar só com o encontro, a confraternização, que não deixa de ser boa, é maravilhoso, é legal. Mas não é a razão. Depois do Natal, o que vem? Depois do Natal vem Não, depois do Natal vem a Epifania, é dia 6 de janeiro, anote. E isso é chocante, porque a Epifania é a celebração do calendário cristão, isso são séculos e séculos e séculos e séculos da chegada dos reis magos na casa de Jesus. Porque ao contrário do que nós mantemos na mente, os magos chegando lá no dia, todo mundo sabe que a Bíblia não diz isso. Eles chegam posteriormente. Mas como os portugueses levaram para o Brasil a ideia tida na festa Folia de Reis, e nós associamos Folia de Reis a movimento católico romano, todo mundo trava, ninguém entende o que significa o negócio e para de pensar na possibilidade de um pouco depois do Natal, ao invés de falar assim, acabou o Natal, só o ano que vem. Não! Vamos pensar nos magos, vamos comer um bolo reis. Eu ganhei um bolo reis esse ano, foi muito legal. Você gosta, né, Lani? Ganhei um português mesmo, comi feliz. Congelamos, até que durou bastante o bichinho lá. Por quê? Porque era para parar para lembrar. Sabe o que eu fiz nessa época de janeiro? Eu fiquei tentando estudar os magos. Aí a Camila veio com os nomes. Papai, você sabe que ele chama Casper, Belchior e Baltazar? Ficamos brincando com essa história, tentando entender a magia persa, como que era o mundo do misticismo, de possibilidades de magos do Oriente. Epifania, 6 de janeiro. Calendário cristão. Parar para celebrar esse momento. O que significa espiritualmente isso? Você lê na sua Bíblia inteira que Jesus vindo para os seus, Jesus vindo para o povo hebreu, Jesus o Messias do povo de Israel. Aí aparece mago que não tem nada a ver com o hebreu. O que significa isso? Os magos representam o primeiro encontro de quem não é filho de Jacó com o Cristo. E que vem com presente na mão. Lindo, lindo. Depois da Epifania também é hora de lembrar da manifestação do mal. Que manifestação do mal? Porque os magos estão vindo e tem do outro lado o inimigo que usa um template, um modelo que ele é repetitivo. A tentativa de destruir algo bom no seu nascedouro. Aconteceu isso com José,
Aconteceu isso com Jesus. Aconteceu isso com Moisés. Tenta matar enquanto é criança. Tenta sumir com ele enquanto é adolescente. Porque ainda as ideias não estão firmes. Tenta dar um jeito aí. Herodes faz o quê? Manda matar todas as crianças lá em Belém. Hora de você pensar no mal, hora de você pensar que isso é outro modelo. E eu te falo agora da experiência pastoral. Eu acho que não tem uma vez que alguém chegou para mim e veio com uma grande ideia, uma resolução boa. Parece que no dia seguinte Herodes aparece. Mandando matar, mandando destruir, mandando despencar o ânimo. Porque isso aqui não é simplesmente a história de Jesus. É a história da espiritualidade. Você vai mais perto de Deus, é óbvio que você vai atrair ataque contra você. Isso é espiritualidade em prática. Epifania tem que nos fazer pensar nisso. E depois da Epifania vem o quê? Depois da Epifania vem o que aconteceu essa semana. Essa semana. O culto da semana que se passou chamava-se Candlemas. O que é Candlemas? É a celebração, ouve isso, de Jesus sendo apresentado no templo. Não confunda com circuncisão. Jesus foi circuncidado no 8º dia. Mas no 40º dia, que é depois da purificação da mulher, eles foram ao templo. E o texto, se você não prestar atenção, você se equivoca. Porque um verso diz sobre a circuncisão e no próximo sobre a apresentação. Mas existe aí 40 dias de diferença. Porque um é o 8º, o outro é o 40º. Pela lei, você não podia fazer a mesma coisa nos mesmos dias. Circuncisão é uma coisa, a apresentação é outra. E aí Jesus é apresentado no templo, e mais que isso, o que acontece nessa apresentação? O que lembra Candlemas? Lembra que Deus cumpre as suas promessas. Lá estava um homem que tem um dos maiores títulos da Bíblia, de gente boa. Qual é um dos melhores títulos da Bíblia de gente boa? Cronologicamente falando, é o título Tzadik, que é o título justo. E a Bíblia diz que Simeão era um homem justo. Justo, porque a gente conhece primeiro, é o nosso amigo Noé, que é salvo diante de uma multidão de gente que é morta pelas águas. E que Simeão está no templo, e agora ele pode morrer, porque os seus olhos viram. Você não vai morrer enquanto não vê o Cristo. Candlemas nos lembra que Deus cumpre as suas palavras. Mais que isso, lá tinha uma mulher chamada Ana. A Bíblia diz que ela era profetisa, ela falava em nome de Deus, e que ela se casou. Mas o seu casamento durou 7 anos. E depois de 7 anos, ela se tornou uma viúva. E agora ela estava com 84 anos. Pastor Robson, você que é matemática em pessoa, 84 menos 7. Pega o iPhone. 77 anos viúva. Fazendo sabe o quê? Fazendo sabe o quê? Orando diariamente, louvando a Deus no templo. Ao invés de ela falar, minha vida acabou, estou viúva, agora eu vou ver. Orando e adorando a Deus no templo, diariamente, 77 anos. E aí o que acontece? Ela vê Jesus. Candlemas é o momento para a gente lembrar disso. Da luz que veio ao mundo, que foi apresentado no templo, e da promessa que se cumpriu. Depois disso se inicia o que nós chamamos do início da temporada da Páscoa. E esse início da temporada da Páscoa para nós protestantes é mais problemático ainda. O dia é 18 de fevereiro, é conhecido pela América Latina católica de início da Quaresma, consequentemente para os que eram acampantes de igreja desde criança, sabiam que voltavam dos acampamentos de carnaval, e aí tinha a quarta-feira de cinzas.
Aí veio o nosso amigo, porque eu gosto muito das músicas dele, Vinícius de Moraes, e disse assim: acabou nosso carnaval. Ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz, e nossos corações, saudades e cinzas foi o que restou. Vinha de acampamento, era essa música. Estamos tudo triste, vamos se separar da utopia, da alegria de ficar 4 dias diante de Deus, só restaram as cinzas. Aí nós associamos isso de novo à prática não protestante e perdemos esse momento que nada mais é chamada quarta-feira de cinzas no calendário histórico, litúrgico cristão. O momento em que inicia as 6 semanas que antecedem a Páscoa. No inglês a expressão é Lent, L-E-N-T, Lent. E aí essas cinzas, qual que é o ponto dessas cinzas? Essas cinzas é para lembrar o quê? Quando você pensa em cinza em mundo bíblico antigo, você tem que pensar em um único detalhe. Quando vinha juízo sobre algum lugar, as pessoas colocavam cinza sobre a sua cabeça em gesto de arrependimento, confissão. E é isso que é o tema da chamada quarta-feira de cinzas no calendário cristão. Lembrar das cinzas, lembrar da confissão, lembrar do pedido de perdão. Alguns lembram também que Jesus foi tentado por 40 dias. E por isso que em alguns cultos tradicionais até a cinza, né, coloca na testa. Já teve, Lázaro, uma cinza? E depois disso, o que acontece? O tempo está passando. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Aí chega Domingo de Ramos. Palm Sunday. Isso aqui, então, é uma coisa maluca, porque é tão fácil simplesmente passar por ele sem vê-lo acontecer. E eu te pergunto, o que celebramos como cristãos no Domingo de Ramos? Celebramos a entrada de Jesus como rei em Jerusalém para alguns. E foi um ato extremamente político, porque Jesus estava ali no Império Romano e sendo saudado como rei, como governo. Salve, hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Aquele momento foi um dos momentos mais fortes da proteção de Deus sobre Jesus, porque aquilo, tecnicamente falando, era chamada de guerra. É como um presidente está tomando posse num dia e você ir pela esquina e o povo gritando o seu nome, a oposição gritando o nome do outro. E aí, quando acontece isso, o que vem na história? Jesus recebido por alguns como rei no domingo, o Domingo de Ramos, o pessoal tremulando ramos das tamareiras no domingo. E depois de alguns dias, crucificado como criminoso. Então, quando chega esse domingo, é aquela hora de... Opa, agora eu estou entrando no que também o calendário diz que é a nossa semana chamada Santa. E aí vem a quinta-feira. A quinta-feira eu preguei aqui numa série alguns anos atrás, falando para todos nós que a quinta-feira foi um dia terrível para Jesus, porque a quinta-feira foi quando ele foi preso na solitária. É quando ele passa aquela noite de angústia. Imagine você passar a noite de angústia, sabendo que o dia seguinte vai ser pior ainda. O dia seguinte vem cruz. É o dia que teve a instituição, aquele momento lindo da ceia. A Páscoa que eles celebravam. E aí a quinta-feira, então, chamada quinta-feira da Semana Santa, em inglês é Maundy Thursday. Ela vem dessa palavra do mandamento que Deus deu durante a ceia. E o mandamento é que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Era Jesus deixando claro, o meu amor agora vai vir em sinal com a manifestação da minha morte. Isso é amor. O mesmo amor que Paulo vai falar depois para os maridos.
quer uma mulher submissa, esteja disposto a morrer por ela. Princípio, Jesus. Amar para Jesus, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida em favor dos seus amigos. Isso é quinta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão, a lembrança, o sofrimento, amor na prática, dor antes da vitória, as estações da cruz. Momento que o Mel Gibson colocou muito bem e nos ajuda nessa hora a pensar um pouco com o filme The Passion of the Christ. E aí vem domingo da ressurreição, vitória. Aí celebramos, aí o bacalhau sai do forno, aí curtimos a alegria, Jesus vive, a razão da nossa fé vive, o Cristo vive, não é historinha, Ele vive. E aí acabou o calendário? Não. Aí, porque depois disso ele ainda aparece para mais de 500 pessoas. E cristãos por toda a história celebram também a ascensão de Jesus. Quando ele vai aos céus, e quando ele vai aos céus, quais são as últimas palavras? Segundo Marcos, segundo Lucas, segundo Atos. Permaneçam em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. Vão por todo o mundo e façam discípulos. Ascensão é um momento para pensar na missão que nós recebemos. E é impressionante, porque a ascensão é celebrada 40 dias depois da Páscoa. Tem toda uma matemática envolvida. E passa-se mais 10 dias. 40 mais 10 são 50. O que te lembra 50º dia? Pentecostes. Quando o Espírito veio e a igreja nasceu e foi. Quando o Espírito veio e a igreja nascendo partiu para o mundo. Perceba então, irmãos, que tudo que disse aqui é calendário cristão. A minha conclusão, e nós podemos então concluir que nos nossos dias, na nossa vida, nós trabalhamos, nós temos nosso momento de lazer, nós temos tempo para plantar e devemos ter tempo para colher. Os seus dias são seus, eles não me pertencem, os meus dias são meus, eles não te pertencem. Eu cuido dos meus, você cuida dos seus. O meu dia, o meu tempo, a minha vida é meu cuidado, assim como a sua e o seu. Mas nós podemos também contar os dias importantes que durante a história do cristianismo existiu, não para virar ato religioso, caso tua cabeça já esteja andando por esse rumo, mas simplesmente para ajudar-nos, ajudar a coletividade cristã a celebrar os atos de Cristo. A vivenciar no ano no mesmo modelo que Deus deu para o povo de Israel. 3 vezes no ano compareçam perante mim. E posteriormente vieram outras, como vocês sabem. Você vai ter no livro de Esther, Purim. Você vai ter na dedicação do templo, Hanukkah. Contar os dias é missão individual. E se nós quisermos, nós podemos usar essa nossa contagem para o crescimento da nossa espiritualidade. Para fazer parte da nossa disciplina espiritual, para nos engajarmos com a história do Cristo, para vivenciarmos a história do Cristo, com gestos pequenos, com leituras, com um momento ali pequeno, mas que nos faça pensar, reviver, do que simplesmente só passar por ele como se nada tivesse acontecendo, porque o perigo de tudo isso é nós ficarmos cada vez mais superficiais. E essa é minha oração e convite para nós nessa quinta parte. Conte os seus dias. Veja no seu calendário tudo o que for possibilidade para celebrar o Cristo vivo. Para trazer ele para suas crianças. Para trazer para suas crianças, para os seus filhos.
para que eles cresçam celebrando. É muito legal ver hoje a Camila chegando para mim e perguntando no início da semana, quando ela leva para a escola: papai, o que tem essa semana? Estou esperando já, qual é a próxima que tem essa semana? Ah, filhinha, daqui a pouco vai chegar, daqui a pouco vai chegar. Aí ela chega em casa, eu pus lá no computador, eu mudo a tela do computador de acordo com a festa para ela se conectar, para nós lembrarmos. Pense no teu calendário. Pense na tua celebração de Cristo. Vamos ficar de pé. Grande Deus, coisa gostosa é descobrir, relembrar que por toda a história cristã, filhos e filhas, servos e servas, tentaram se alinhar com um calendário, com uma contagem de dias que tivesse a ver com a vida, o ministério de Cristo, para que dessa forma os nossos dias ganhassem ainda mais significado, ainda mais momentos de regozijo, de reflexão, de inspiração. E eu quero te pedir, Pai, em nome do teu Filho Jesus, ajuda-nos a prestarmos atenção nos nossos dias, nos nossos meses, nas nossas celebrações, para que a gente possa viver um significado cada vez mais profundo e assim fazer disso um exercício, uma disciplina espiritual que nos conecte contigo. Eu te suplico também pelo memorial que hoje participaremos, e que a ceia tenha sempre esse momento de expectativa de corações que celebram Cristo vivo, Cristo em nós, esperança da glória. Eu te suplico, Espírito Santo, em cada coração, faz uma obra de compromisso com os dias que vivemos, para que possamos viver dignamente e alcançar assim um coração mais sábio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.